Então, o que eu quero falar para vocês sobre os deuses? Deuses, heróis, guerreiros, gente. Eu quero começar falando sobre os cuidados e o que a gente precisa prestar atenção. Porque muitas vezes a gente se conecta e vive total distorção desses arquétipos, se prejudica, tá? Achando que tá com tudo, tá? Eu já vi vários clientes, inclusive, que chegaram dessa forma comigo, vivenciando alguns arquétipos, especialmente dos heróis, tá? E que muitas vezes se prejudicavam sem perceber. Por quê? Porque o Deus, ele traz muitas vezes, o que ele pode ativar em nós como sombra, pode gerar muitos desafios. Um ideal de perfeccionismo, né? O ideal de querer ser perfeita, né? Como um Deus, como uma deusa. Autocobrança, autoexigência, isso pode vir à tona, tá? Claro que também pode trazer muito essas liberações daqueles padrões nossos que são incompatíveis com toda a grandiosidade, muitas vezes, que esses arquétipos trazem, tá? Mas pode gerar também um excesso de desapego, isso que eu sinto também que Isis me traz, gente. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu vou para um aspecto muito altruísta, né? Porque tem o amor interessado, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre a codependência, tem aquele altruísmo, mas que começa a gerar um desapego, e aí, por exemplo, no meu caso, eu começo a me sentir aflita, porque eu tô na matéria, eu tô nesse corpo, eu quero sim atender, eu quero vender. E quando eu entro nesses processos, meu nível vibracional, obviamente, baixa, né? Às vezes eu começo a ficar em níveis de medo, de preocupação, de angústia. E, obviamente, meus resultados, por exemplo, financeiros, né, por um tempo, e é claro que é por um tempo determinado, ainda assim eu acho que vale a pena, né? Eles não são como eu quero, né? Que é muito fluido, muito abundante, mas geralmente depois vai para esse nível, um nível muito melhor, né? Então, é por isso que às vezes eu não saboto, não interrompo, embora eu fique sempre tentada a fazer isso, né? Mas o que acontece? Quando a gente se conecta, por exemplo, com um herói, né? Com os heróis, super-homens, né? Mulher Maravilha, vários deuses, eu vou falar sobre alguns deles, dar alguns exemplos aqui para vocês. A gente pode entrar no medo, a gente pode se conectar e ativar esse arquétipo inconscientemente para tentar salvar o outro, tá? Para a gente não sair, para a gente não ser rejeitado, para a gente ser aprovado, porque a gente tem insegurança e a gente precisa tentar fazer muito pelo outro para se sentir seguro por meio dessa pessoa, tá? Que vai se tornar um codependente. Então é muito comum e é muito fácil com esses arquétipos navegar para a codependência, tá? Então a codependência é quando a pessoa ela aproveita, por exemplo, dos momentos que o outro precisa de ajuda, de fragilidade, né? E o outro entra nessa postura de vítima para fazer muito pelo outro, para se afirmar, para se sentir amado, para se sentir importante. E muitas vezes isso é uma grande cilada, porque essa pessoa ela se torna salvador do outro para não olhar para as próprias dores, tá? E aí vive a distorção, porque o arquétipo, quando a gente ativa, é sempre com a gente vai ter que olhar para a nossa sombra, a gente vai ter que passar pelas catarses para a gente expressar à luz desses arquétipos. Então, presta atenção se você está vivenciando qualquer tipo de deus, deusa, né? E tem vários, né? Tem panteão aí, tem egípcio, indiano, grego, romano, nórdico, né? Tem vários. Ou então, enfim, heróis, guerreiros, tá? Se você tá nesse processo, muitas vezes achando que o caminho é salvar o outro, sendo que tudo em você, tá? Você pode se tornar um modelo de inspiração para outras pessoas, mas salvar você não salva ninguém. Você só vai lapidar, né? A grande obra da sua vida é você mesma. A grande alquimia reside dentro de você. E esses arquétipos trazem esse potencial, mas é muito sutil, tá? Quando a pessoa vê, ela pode estar navegando para esses desafios.